Durante a rebelião dos Boxers na China em 1900, os rebeldes capturaram uma estação da missão e bloquearam todas as portas menos uma. E na frente dessa porta colocaram uma cruz deitada no chão. Em seguida, a palavra foi passada para os que estavam dentro de que qualquer um que pisasse na cruz sairia com liberdade e vida, mas qualquer que recusasse seria baleado. Terrivelmente assustados, os primeiros 7 alunos pisaram na cruz e foram autorizados a sair livres. Mas o 8º aluno, uma menina, ela se recusou a cometer tal ato de sacrilégio. Ajoelhada ao lado da cruz em oração para obter força, ela se levantou e moveu-se cuidadosamente ao redor da cruz e saiu para encarar o pelotão de fuzilamento. Fortalecidos por seu exemplo, cada um dos 92 estudantes restantes a seguiram até o pelotão de fuzilamento. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Mateus capítulo 5, e no verso 10 diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quem vive as bem-aventuranças será um pacificador, ainda que sobrevenha a perseguição. O cristão, ao tentar trazer paz, incita contendas, e é isso que faz com que ele seja perseguido. Os crentes são pacificadores para os quais eles ajudam a ter paz com Deus, mas são perturbadores para aqueles que não respondem aos seus esforços. Aqueles que compreendem que as bem-aventuranças mostram o perfil dos cidadãos do reino podem sentir-se inadequados. Uma pessoa que vive as bem-aventuranças pode parecer um pouco bom demais para ser verdade. As bem-aventuranças podem fazer você se sentir como se estivesse olhando para alguém em um vitral ou para um santo de gesso. Nossa reação natural é: ninguém vive dessa maneira no dia a dia. Ninguém poderia cumprir todas essas características incríveis em uma base consistente. Mas Deus não lida com santos em vitrais e réplicas de gesso. Nas bem-aventuranças, Jesus apresentou um retrato ideal do crente. Deus não diminui o seu padrão para acomodar o homem pecador. Em vez disso, ele entrega todos os cristãos a Cristo, que lhes permite encontrar o padrão de Deus. Todos os que pertencem ao reino de Cristo irão demonstrar as atitudes mencionadas em Mateus capítulo 5, do verso 3 a 12. E somente eles são verdadeiramente felizes. Primeiramente, você pode demonstrar as características apenas levemente, mas elas estão todas lá. E com o passar do tempo, elas devem aumentar cada vez mais em sua vida. E quando isso ocorrer, haverá inevitavelmente a dor e o sofrimento. Você vai ser um pacificador, mas o mundo verá você como um perturbador. Hoje nós temos o privilégio de continuar na nossa série estudando as bem-aventuranças com os nossos 2 convidados especiais. A maioria de vocês estão assistindo já conhecem o pastor Douglas Pereira. Ele tem nos acompanhado em cada passo nessa jornada. Pastor Douglas, eu ia dizer bem-aventurado, mas é bem-aventurado também, né? Bem-vindo. Obrigado. E hoje nós temos um outro convidado também, o pastor Ivaldo Vicente, que também trabalha conosco no Está Escrito, há coisa de pouquinho mais do que 1 ano. E pastor Ivaldo, bem-vindo também. Obrigado. Quem sabe, para o benefício daqueles que estão lhe conhecendo oficialmente pela primeira vez,
Você podia nos dar uma pequena biografia sua? Bem, eu sou brasileiro, nasci no Brasil e estou aqui no Canadá há cerca de 3 anos. Estive morando durante um período na província de Quebec, trabalhando lá na igreja, na escola adventista lá em Montreal. E há cerca de 1 ano, como o senhor disse, eu vim aqui para Oshawa, agora estamos juntos aqui no Ministério do Está Escrito. Bem-vindo, Ivaldo. Um carioca e um São Paulino aqui, Sim. Lado a lado. É um paulista, isso mesmo. O Evangelho nos une, né? Então, esse aqui, todas essas bem-aventuranças nós temos estudado, né, Douglas, que são um certo paradoxo, né? Que vão contra aquilo que o mundo tenta dizer. Agora, essa aqui, para mim, é interessante, porque, para mim, eu vou lendo do verso 3, né? Até o verso 9, você fala assim, bem, o cidadão do reino tem todas essas características. E o que é o resultado de todas essas características da sua vida? A perseguição. Quase que não parece justo que uma pessoa que se sente pobre de espírito, chora, é manso, humilde, tem fome e sede por justiça, o resultado, a recompensa disso é a perseguição. Como é que é isso? Isso é uma realidade. E eu penso que Jesus alertou os seus seguidores que isso seria algo que eles iriam enfrentar. E aparentemente no livro de Mateus esse é um assunto importante, a perseguição. E até a próxima bem-aventurança, Mateus parece que ele amplia o que nós vamos estudar aqui hoje. Porque a consequência natural de ser um cristão é a perseguição. E por quê? Porque nós estamos nadando contra a correnteza. Quando nós decidimos ir junto com Jesus, fazer as coisas da maneira que Jesus nos pede, isso vai em confronto direto com o sistema e os valores deste mundo. E isso provoca uma perseguição. E eu lembro de um sermão seu que se nós estamos vivendo o cristianismo, por que nós não estamos sendo perseguidos? Essa foi uma das suas perguntas feitas naquele programa. E isso muitas vezes me leva a pensar. Porque se nós vivêssemos aquilo que Jesus nos fala, em algum momento nós enfrentaríamos algum tipo, algum nível de perseguição. Que tipo de perseguição é que Jesus você acha que ele está mencionando aqui? Bem, perseguição, assim, perseguição que nem no período da Inquisição, esse tipo de perseguição? Eu acho que a gente pode até definir um pouco, porque a Bíblia aqui ele define um pouco que perseguição ou qual o motivo da perseguição. Porque muitas vezes o vizinho nos persegue, né? Um professor muitas vezes pode perseguir um aluno. Mas nesse tipo de perseguição é algo mais profundo. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa do quê? Da justiça. Da justiça. Por causa da justiça. Por causa da justiça. Quando nós estudamos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a gente teve uma ideia um pouco melhor do que a Bíblia fala sobre justiça. Mas só para relembrar, quando a Bíblia fala em justiça, nós precisamos pelo menos ver 3 aspectos. Primeiro, a justiça que Deus concede a cada um de nós. A justiça na qual Deus é o nosso intercessor, ou Cristo é o nosso intercessor. Então, quando Deus não olha para nós, e se nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos escondidos na justiça de Deus. Que Romanos 9 nos diz, essa é a teologia. Então, a justiça que nos cobre os nossos pecados. Então, a Bíblia está falando o seguinte, aqueles que serão perseguidos por causa de se esconderem em Jesus. Um segundo aspecto é a questão moral, ou seja, quando eu amo a Jesus e sou perdoado, recebo a sua graça, estou escondido nele, eu vou querer responder de uma maneira que agrade a Jesus Cristo. Então lá em São João 14,15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então eu vou tentar o quê? Procurar fazer algo que Jesus pede. De viver uma vida o quê? De forma reta, justa. Então a Bíblia está falando aqui também o seguinte, que nós vamos sofrer perseguição por causa de nós tentarmos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. E aqui eu vejo grandes possibilidades de perseguição. Porque a lei de Deus ela é clara em alguns aspectos. E nós percebemos que no decorrer de toda a história, desde Abel até hoje, a perseguição ocorre. De maneiras diferentes, mas ela ocorre. E o terceiro aspecto da justiça é quando nós agora queremos que as outras pessoas também possam usufruir da justiça de Deus. Então, se eu vejo alguém pobre, eu quero tentar
ser justo para com essa pessoa. Então, isso também pode ser um motivo da perseguição a desencadear. Então, bem-aventurados que sofrem por causa de tentar fazer justiça pelos outros, ou para os outros. Essas são algumas portas, janelas, que a perseguição pode ocorrer. Mas que forma de perseguição? Bem, a perseguição ela pode ser violenta, ela pode ser física, com violência, ela pode ser uma perseguição mental, algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, mas a verdade é que ela será inevitável. Para quem aceitar a justiça de Cristo e para quem se esconder na justiça, quem viver a justiça, inevitavelmente a perseguição vai vir. Esse aspecto é interessante porque já foi considerado aqui nessa série que alguns comentaristas fazem uma comparação entre Moisés subindo ao monte e Jesus subindo ao monte para proferir as bem-aventuranças. Moisés subindo ao monte para apresentar a lei de Deus. E quando Moisés apresentou aquele resumo da lei de Deus ao povo, você não pode escolher honrar o seu pai e decidir matar o seu próximo. Você não pode escolher não matar, mas também não honrar o pai. Você precisa aceitar o conjunto, não é? Vem as bênçãos quando você aceita o conjunto. Quando você não aceita o conjunto, seja por um só, também vem a dificuldade, o problema. E aqui Jesus apresenta um conjunto de características. Então a perseguição, a gente diria, ela vem no pacote. Se você é manso, se você é um bem-aventurado, se você é um pacificador, você também vai ser perseguido. Então eu creio que Jesus aqui está advertindo de que essa perseguição pode acontecer. Ao mesmo tempo, eu creio que Jesus está dizendo assim, olha, tudo isso vem no pacote, mas não se esqueça que você é um abençoado, você é um bem-aventurado. No momento que você for perseguido pela justiça, há uma bênção especial para você. Deus cuida de você, Deus se interessa por você. Então, seja qual for o tipo de perseguição, seja mental, seja física... Até emocional? Até emocional, Deus está com você, Deus tem um propósito especial. Paulo falava, né, que nós devíamos nos alegrar, né, pelo privilégio, né, de sofrermos por causa de sermos seguidores de Jesus Cristo. Que ele quase que encarava isso, como nós vemos em inglês, como uma badge, um emblema de honra, né? Algo para se orgulhar. É, para se orgulhar. Se você está sofrendo porque você é um seguidor de Jesus Cristo, isso é motivo para você regozijar e dar graças a Deus. Que privilégio passar por essas dificuldades. É interessante que Pedro, ele amplia esse pensamento que você estava falando. Em 1 Pedro, capítulo 4, ali nós encontramos, Pedro parece que ele ampliando esta visão que Mateus apresenta. E Mateus ele fala tantas vezes sobre perseguição no seu livro. Então, 1 Pedro 4, do verso 12 a 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então Pedro está falando que você é abençoado se você está sendo perseguido, porque Cristo foi perseguido e da mesma maneira que ele foi glorificado, você será glorificado. Você fez a pergunta e eu me lembrei de uma pequena história, uma história que ocorreu na época da escravidão. Aconteceu com um homem também que chamava-se Pedro. Pedro era um escravo, ele era negro. Ele havia perdido a sua esposa por tuberculose, as suas 2 filhas estavam sendo vendidas, ele estava com tuberculose para morrer. E agora o dono do Pedro, ele encontra Pedro orando e agradecendo a Deus. E aquilo mexeu com aquele senhor. Ele falou assim, Pedro, por que você está orando? Olha, você não tem nada. Você é um escravo. Sua esposa morreu, suas 2 filhas estão sendo vendidas, você está com o pé na cova para morrer. Que Deus é esse? Veja para mim, eu não tenho Deus, eu não temo a Deus, e olha a minha casa, minhas riquezas, minha fortuna. E aquele Pedro, ele contou uma pequena história, uma parábola, que acho que pode nos ensinar uma lição. E ele pegou e falou o seguinte, Senhor, quando o Senhor sai para caçar patos selvagens, e agora com a sua arma de pólvora você mira nos patos e atira.
E agora você acerta 2 patos. Um morre e outro se fere. Atrás de qual pato que você vai? Do que está morto ou do que está ferido? É aquele senhor meio arrogante? É claro que eu vou atrás do que está ferido. O morto está morto. Ele está ali. Eu já tenho aquele garantido. Agora eu vou atrás do outro para tentar pegar para mim. E agora ele vira e fala assim, da mesma maneira, você é um pato morto nas mãos de Satanás. Eu sou um pato ferido. Satanás não quer mexer com você. Ele não quer mexer com você, sabe por quê? Porque você já é dele. Agora, eu não sou dele. E ele vai tentar. Então, ser o cristão, como o pastor Evaldo falou, colocou, as bem-aventuranças é um pacote que você não pode escolher. É um fruto, onde tem vários gomos. Você vai pegar tudo isso. Mas a recompensa de tudo isso vai ser a salvação eterna. Vai ser a consolação eterna. Vai ser o reino dos céus. E a perseguição está nesse pacote. Porque nós seremos perseguidos para ser testada a nossa fé e para sermos até refinados no fogo da perseguição. Isso vai nos levar mais perto de Deus. E com certeza a nossa recompensa está no céu. Há uma passagem que eu gosto muito também, que é Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. E Paulo, falando sobre essa questão da perseguição, Romanos 8, 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso se afina com o que Pedro acabou de dizer ali, que pode haver perseguição, pode haver sofrimento, o nosso caráter vai ser testado, mas o resultado final é a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado na vida e no caráter do cristão que sofre firmemente. E Paulo diz aqui que, mesmo embora estejamos sofrendo aqui, tendo como visão, tendo como vislumbre a glória de Deus, mesmo esse sofrimento aqui, ele nos compara nem de leve, nem de longe com aquilo que está reservado para nós, nos compara nem de longe com a glória que vai ser revelada em nós e com a glória que teremos ao encontrarmos com o nosso Pai. E Paulo, no livro de Coríntios, ele acrescenta dizendo o seguinte, acho que é 2 Coríntios 15, 21, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o plano de Deus para nós é muito mais além dos problemas deste mundo. E o cristão que ele vive e está incorporado as bem-aventuranças nele, ele consegue ter esse olhar além dos problemas, olhar além da perseguição e vislumbrar, sabe, o Deus maravilhoso e vislumbrar aquilo que ele tem prometido para cada um de nós. Eu acho que a tendência humana, né, é ler este versículo e o foco ser na perseguição, né? É claro. E não na última parte onde Jesus disse, porque deles é o reino dos céus, né? Então, a tendência humana, né, é para focalizar, vai ser a perseguição, mas o que vocês comentaram agora é que o foco realmente devia ser naquilo que Deus tem como recompensa para os seus filhos, aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que vivem o Evangelho de tal maneira que o mundo rejeita eles e acaba perseguindo eles. Perdão. Por favor. Não, nós não podemos perder de vista esse objetivo final da glória de Deus, porque, por exemplo, lembro da história de José. José foi preso injustamente, sem ter feito nada de errado, e muitas vezes nós lemos a história de José, vamos até o final da história dele e dizemos assim, bom, ele foi preso, foi injustiçado, mas Deus no final proveu o livramento. E José foi o segundo homem do Egito, mesmo sendo um estrangeiro. Mas e se José tivesse morrido lá na prisão, enquanto estava preso? Será que isso diminuiria o valor da sua fé? Isso diminuiria o valor da glória de Deus? Deus não seria glorificado se ele tivesse morrido? É claro que teria. Lógico. Teria sido glorificado. Então vai haver situações em que Deus não vai prover o livramento. Pelo menos da maneira como a gente gostaria, imediato. Mas a sua glória será revelada e o seu nome será glorificado. Então, eu só queria voltar aqui naquilo que você falou, a recompensa. Certo. Veja que a Bíblia aqui não fala, porque deles será o reino dos céus. A Bíblia já fala, deles isso. É o quê? Já é, né? Já é o reino dos céus. É algo presente. E é interessante que quando a Bíblia fala bem-aventurado, ele não está falando uma felicidade, porque não há felicidade na perseguição.
Aqui não está ligado às circunstâncias dessa felicidade, mas é um estado. É o estado de estar em Deus. Olha, eu estou em Deus, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou sendo fiel àquele que deu a vida por mim, por isso não importa que eu tenha que carregar a cruz que ele carregou também. Não importa que eu tenha que sofrer aquilo que ele sofreu também. Eu estou fazendo o quê? O que é certo. E infelizmente, muitas pessoas hoje se vendem. Eles rompem o compromisso com Deus. Eles rompem, sabe, esse amor que eles deveriam ter com Deus por pequenas coisas. Mas a promessa é ser fiel até o quê? A morte. Ou seja, seja fiel até diante da morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O percurso não é fácil. Eu lembro até de uma frase que eu li num livro. Não importa se a estrada ela é cheia de curvas, difícil de percorrer ou até mesmo perigosa. O importante é que essa estrada me leva ao céu. Então, nós precisamos focar a nossa fidelidade a Deus. E esse parece que ser um tema importante nas bem-aventuranças, e até na próxima bem-aventurança é ampliado um pouco, mas no livro de Mateus, parece que os discípulos ali estavam... Porque a gente tem que lembrar que Mateus não foi escrito assim, ao pé da letra, enquanto Jesus estava falando o Sermão da Montanha. Foram depois de alguns 30 anos. E naquele momento, agora os judeus que se tornaram cristãos, eles começaram agora a ser perseguidos, eles começam a questionar, e agora essa perseguição, de onde vem? E parece que Deus provê ali, olha, não se preocupe, isso está já escrito. Mas lembre-se, aquilo que o salmista disse lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nesse processo, nessa caminhada, nesse problema de perseguição, seja emocional, espiritual, social, Deus vai estar conosco. E é essa certeza que nós precisamos carregar conosco em todos os momentos. Isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Isso não é sempre fácil, mas é verdade, né? Interessante como Jesus aqui é tão honesto, né? Eu acho que se a Bíblia não fosse um livro inspirado, se fosse um livro apenas escrito por homens, eles tinham alisado, polido essas partes aqui, né? Eu acho que não havia ser, entendeu? Jesus está dizendo, ser um cristão é... Tomar a decisão para seguir a Cristo é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. Mas não é que nós temos em inglês um jardim de rosas, né? Jesus está dizendo, vai haver dificuldade, vai haver luta, vai haver sofrimento, vai haver dor, mas o reino é teu. Você é um herdeiro do reino de Deus. E quando nós pensamos dessa forma, né? O que é que este mundo oferece em comparação com o que Deus tem para nós? Entendeu? Será que nós vamos nos vender, que nem você falou, por algumas mixerias, pouquinhas coisas aqui, e perder o reino que Deus nos dá? E como o pastor Douglas disse, esse tema da perseguição é bem presente aqui em Mateus. Jesus foi tão cuidadoso que mais à frente, lá para o capítulo 24 e 25, ele apresenta ele desdobra essa questão da perseguição. Os judeus que se tornaram cristãos seriam perseguidos, né, pelos próprios judeus. E ele também desdobra o assunto trazendo para o tempo presente, para o tempo futuro, quando a perseguição contra os cristãos, de uma maneira em geral, vai se tornar cada vez mais forte. Então Jesus foi cuidadoso com isso, para que a gente tenha essa consciência de que isso pode acontecer, isso vai acontecer, mas se estivermos firmes com Deus, não precisamos temer. E tomar a oportunidade hoje que Deus nos dá para nos prepararmos para enfrentar essas dificuldades. Nós temos uns 30 segundos. Tem algum pensamento para... Eu gosto de um texto da Bíblia que mexe muito comigo, que diz o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai falar para aqueles que continuaram leais a ele: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Tudo que a gente vai passar aqui, ele é muito pequeno comparado à eternidade. E oxalá que cada um de nós possa ouvir essas palavras dos lábios de Jesus. Amém. Obrigado. Sem dúvida, há um preço a pagar quando se vive a vida do reino. Mas o fruto de viver essa vida é a eternidade.
Mesmo que os homens venham e possam tirar tudo que você possui neste mundo, eles não podem tocar naquilo que Deus lhe dará no mundo vindouro. Os cristãos frequentemente pensam que sofrer por Cristo significa sempre suportar a perseguição do mundo, mas o sofrimento por amor de Cristo significa mais do que está acontecendo conosco circunstancialmente. O sofrimento de Cristo exige que nós deixamos esta vida e que nós fixamos os nossos olhos nele. Você, diariamente, andando no caminho do sofrimento que Jesus chama a todos que o conhecem, o caminho de negar a sua vida e aquilo que este mundo oferece. Amigo, não tema a perseguição. Tenha alegria. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça, por deles é o reino do céu. Pastor Ivaldo, ore pelos nossos telespectadores. Vamos orar. Nosso Pai amado, nosso Pai querido, muito obrigado por esse estudo, por esse privilégio de sabermos que, a despeito da perseguição, a despeito das dificuldades, o Teu Santo Espírito estará conosco, a Tua força estará conosco ao nosso lado, nos sustentando, e a Tua mão poderosa nos livrará. E mesmo quando o livramento não acontecer de imediato, nós temos a certeza de que o Teu nome será glorificado em nós, em nossa vida. Abençoa cada um que possa estar talvez sofrendo nesse momento. Dá-nos a Tua paz e permanece conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está gostando desta série das bem-aventuranças e gostaria de receber todos os tópicos em DVD, nós temos uma oferta para você. Você pode ligar agora e nós encaminharemos para você este DVD. Aqui vem as informações necessárias para você pegar o seu. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Pastores, muito obrigado pela sua presença aqui. Os nossos queridos telespectadores, obrigado pela sua presença também. Visite nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode encaminhar um pedido de oração e mandar uns comentários sobre os nossos programas. Bem, a nossa oração é que o bom Deus vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.